Fala galerinha do meu canal, beleza? Aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, seu professor de física, resolvendo com você mais uma questão aí do vestibular UVV 2023, agora a questão 43. Acompanha com o pai. A fissão dos átomos de urânio ocorre dentro das varetas do elemento combustível, componente que contém de forma vedada o combustível nuclear. A divisão dos átomos aquece a água, que passa pelo reator a uma temperatura de 320 graus Celsius, levando em consideração o comportamento do diagrama de fases da água. A gente vai precisar disso aqui, tá? Para evitar a ebulição dela no processo e manter a usina funcionando, mais provável é. Então, ó, você quer evitar a ebulição, tá bom? Ó, a água, ela sofre o processo de ebulição a uma temperatura de 100 graus Celsius, beleza? Ah, professor, top, mas isso aqui só acontece quando ela está a uma pressão atmosférica, famosa PATM. No Zé, mas é sério? Exatamente. Eu não quero que isso aconteça, tá bom? E vamos entender o que eu preciso fazer para que isso não aconteça. Primeiro, você precisa acompanhar esse diagrama de fase com o tio aqui, tá bom? Acompanha com nós aqui, fazendo um favor. Olha só como é que funciona o diagrama de fases da água, mané. Olha só. Aqui você tem os três estados da água, sólido, que é o gelo, líquido e o vapor. Aqui no meio você tem o P, que é o ponto triplo. A gente não precisa aqui necessariamente das pressões e temperaturas do ponto triplo, nem dos estados da água. Porque a gente precisa aqui só ter uma noção, tá? Imagina que a água a 320 graus Celsius, ela vai estar a pressão atmosférica no estado de vapor, né? Porque vai ter passado dos 100 graus Celsius, beleza? Então ela vai estar no estado de vapor. Então imagina que ela está bem aqui, por exemplo, ó, estado de vapor, tá vendo nesse pontinho vermelho aqui? Show, vaporzão. Aqui embaixo a gente tem o quê? A temperatura, ó, de 320 graus Celsius, beleza? Vaporzeta, ei! E aí, eu não quero que ela sofra o processo de ebulição. Ou seja, eu quero que ela aqui nesse estado de vapor se mantenha no estado líquido. Mano, mas olha só, eu vou manter essa mesma temperatura de 320. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando a pressão, não estou aumentando a pressão? Ela continua na parte de vapor. Aí eu vou aumentando a pressão. Uai! Só que conforme eu vou aumentando a pressão, ela vai entrando no estado líquido, não vai entrando no estado líquido? Tá maluco, Brian? Então olha só o que tá acontecendo aqui. Ó, ela tava aqui, beleza, nesse ponto que eu vou chamar de ponto francês. Por que ponto francês? Ponto A. Le ponto A. E ela foi para cá pro ponto B. Então a temperatura é a mesma, 320 graus Celsius. Só que essa temperatura de 320, quando eu aumento a pressão, olha só, ela muda para o estado líquido. Isso acontece com a água. Ela vai sofrer o processo de ebulição, ou seja, ela vai passar do estado líquido para o gasoso, ou para o estado de vapor, né? A temperaturas maiores que 100 graus Celsius, a pressão atmosférica. Se a pressão for aumentando, eu meio que forço ela a se manter no estado líquido. Olha só, a grosso modo, quando ela vai para o estado de vapor, as moléculas vão ficando cada vez mais separadas, né? Só que aí quando eu aumento a pressão, eu junto essas moléculas todas de novo e trago elas para o estado líquido. É isso que acontece na panela de pressão, por exemplo, mané. Na panela de pressão, você aumenta a pressão, tá? Aumentou a pressão. E aí quando você aumenta a pressão, você mantém a água no estado líquido. E aí ela não vira vapor e ela acaba cozendo os alimentos a temperaturas de 120 graus. Então você tem água lá dentro cozinhando os alimentos a temperatura de 120 graus. Por isso que é mais rápido. Em contrapartida, se você subir no alto do Monte Everest com uma pressão mais baixa, você vai conseguir transformar a água em vapor a uma temperatura de 80 graus. Pressão diminuiu, você também diminui o ponto de ebulição. A pressão aumentou, você aumenta o ponto de ebulição, beleza? Então vamos pensar aqui, ó. Ebulição, top, e pressão. Vamos ver o que acontece com essa ebulição aí e a pressãozinha, tá? Quando a pressão aumenta, a temperatura de ebulição também aumenta. Então, olha só, vamos analisar as afirmativas. Para que você não deixe a água
Para evitar a ebulição, você precisa transportar água para uma câmara fria até que a temperatura fique abaixo de 100 graus Celsius. Cara, a pressão atmosférica realmente é uma temperatura menor do que 100 graus Celsius, ela não entraria em ebulição. Qual seria o problema? Você usa uma turbina dessa aqui, né, uma usina, para que o vapor, né, para que você não perca muita energia dessa água. Se você resfria ela a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius, para que você vai precisar aquecer essa água? Desperdício de energia. Você estaria aquecendo a água para resfriar a água. E aí, que benefício teria nessa merda? Nenhum por enquanto, né? Você precisa manter a pressão do sistema bem baixo. Mas olha, se você mantém a pressão do sistema bem baixo, você vai facilitar essa ebulição de ocorrer. Manter a pressão do sistema bem alta, realmente. Se você aumenta a pressão do sistema, você aumenta também o ponto de ebulição, com o próprio vapor de água para evitar a ebulição da água, letra C, de cachumba. Vamos só eliminar as daí. A água na Ucrânia tem sua temperatura de ebulição acima de 320. Porra, essa água ucraniana é foda, hein? Tá maluco, mano? Eu conheço os malucos na academia aí também que tomam essa água aqui de Chernobyl, tá? É a famosa Duraneston, né, meu parceiro? Água de Chernobyl. Ei, tá maluco, Brian? Ó, letra E, acoplar um sistema de resfriamento com nitrogênio líquido a 77 Kelvin. Só pra você ter noção, mané, 77 Kelvin vai ser uma temperatura bem baixa em graus Celsius, tá? Se você quiser transformar Kelvin em Celsius, é só você meter aqui, ó, um menos 273 aproximadamente. Aí vai dar um valor negativo, né, de menos 196, se eu não me engano. Aí é ruim, né? Eu acho que não vai ser legal não, 196, o caramba. Porra, sabe fazer conta não, o seu moleque? 77 menos 273 vai dar... Não, é isso aí mesmo. Acertei, pai é foda. Entendeu? Aí tipo assim, pô, não precisa disso. Tá bom? Graus Celsius. Então a gente fica aqui com a letra C. Qualquer dúvida, meu parceiro, manda DM, tá ligado, velho? Tamo junto, hein, parceiro? Aquele abraço, valeu!